Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Olha só, hein? Estamos começando o último ciclo do Chave do Enem. Passa rápido, passa voando. E agora entramos nas últimas 4 aulas que nós teremos de Chave do Enem. Lembrando que cada semana é um componente, é uma área, na verdade, do conhecimento e seus componentes. E começamos novamente o ciclo com linguagens e suas tecnologias. Está preparado? Está preparada? Então, senta aí porque hoje nós vamos ter língua portuguesa e literatura. Lembrando que depois tem simulado para que você possa resolver. Semana que vem, resolvemos o simulado que você resolveu durante a semana. Eu usei bastante a palavra resolver ali, né? Então, lembre-se, todo o material que nós usamos aqui está na sua apostilinha da CPB. Você pode voltar aqui no canal da Educação Adventista Brasil qualquer hora. Ano que vem, ano que vem não tem mais, não estou mais na escola, não tem mais chave do Enem. Está aqui no nosso canal, nós temos ali 4 anos de programa gravado para que você possa sempre voltar e assistir. Também pode compartilhar com quem está estudando vestibular. Conhece alguém que está estudando vestibular, se preparando para o Enem? Compartilhe também aqui que tem bastante conteúdo para você poder assistir. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa noite-chave do Enem de linguagens e suas tecnologias com língua portuguesa. Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí? Estão preparados para a nossa aula de hoje de revisão de alguns conteúdos extremamente importantes para o seu Enem, para o seu vestibular? Então vem aqui com a gente no Chave do Enem que nós vamos revisar hoje 2 conteúdos que são recorrentes na prova do Enem e também em alguns vestibulares, que é preconceito linguístico e variação linguística. As duas coisas, então os 2 conteúdos estão interligados, tá? Para você entender o que é preconceito linguístico, você precisa reconhecer que existe uma variação linguística. Então vamos lá? Então olha só, a linguagem, eu acho que todo mundo sabe, que é fundamental para a comunicação humana. Mas, porém, contudo, todavia, nós não falamos todo o tempo da mesma forma. Por quê? Porque nós passamos por situações diferentes de comunicação. Então, existem situações mais formais, mais informais, que precisam estar mais alinhadas à norma padrão da língua portuguesa, ou que pode até ter ali um desviozinho, que se houve comunicação, tá tudo certo, tá? Agora, você precisa saber que mesmo existindo essa possibilidade, né, de diferentes usos, você também precisa saber usar a norma padrão, né? Porque quando for exigido de você uma situação que você utilize essa norma, se você não praticar essa norma padrão, se você não estudar as pequenas diferenças que normalmente a gente tem em relação a desvios no uso do dia a dia, nessas situações que serão exigidas, essa norma padrão você não vai saber usar, tá? Então, estude sim a norma padrão. Quando a gente fala aqui de variação linguística, então isso não quer dizer que, então eu vou falar do meu jeito. Não, não é isso que nós estamos falando, tá? E sim que, assim como nós temos roupas específicas para ocasiões específicas, o uso da língua também acontece dessa forma, dependendo da situação, dependendo do grau de formalidade, dependendo do gênero que você estiver produzindo, porque você sabe, tem gêneros que são mais formais, menos formais e assim por diante. Aí você pode escolher fazer um uso mais coloquial da linguagem ou mais adequado ou mais correspondente à norma padrão, tá? Bom, então, o que isso também nos faz, ou deveria nos fazer entender, né? Você sabe que isso tem resquícios históricos. Eu não sou professora de história, mas a gente sabe que a educação, não só no nosso país, mas em outros países, ela, no início, sempre esteve muito atrelada a quê? A reis, a nobreza, a plebe não estudava, certo? Então, nesse nível, né, de uso,
eles usavam a norma padrão da língua. E isso também aconteceu com a norma da língua portuguesa, certo? Quando o estudo começou a se popularizar e ele foi estendido para outras classes sociais, então começou a haver um choque entre a norma padrão, né, que era a forma usada pelos nobres, e a forma do uso da língua que a plebe usava, que nem sempre corresponde à norma, certo? A norma padrão. Isso faz com que a gente privilegie mais a norma padrão em detrimento da norma que não é padrão, do uso coloquial que a gente faz da língua. E isso pode gerar o que a gente chama de preconceito linguístico. Deu para entender essa relação? Tá? Então, embora nós saibamos que existem formas diferentes de você usar a língua, às vezes tem pessoas que têm preconceitos por uma outra pessoa pela forma como ela fala. E que pode estar relacionado a diversos fatores, né? A falta de oportunidade de estudo, a dificuldades mesmo em compreender as normas que são estudadas na escola. Às vezes tem gente que não quer mesmo, né? Infelizmente, deveria querer, porque como eu disse no começo da aula, você não sabe que situação você vai passar na sua vida e que você vai ter que usar também a norma padrão, tá? Então, é necessário sim você ter conhecimento da norma padrão e, quando for necessário, você vai escolher. Vou usar a norma coloquial de linguagem ou a norma padrão. Isso te traz liberdade, né? Agora, de uma certa forma, se eu só sei usar um tipo de linguagem, bom, e quando for necessário, o que eu faço, né? Então, na verdade, você está preso a um tipo de uso somente. Então, presta atenção nisso. Tá? Então, o que seria a variação linguística? São os diferentes usos da língua e essas diferenças, elas podem acontecer por diversos motivos, tá? Então, diferentes entre grupos sociais, regiões, a pronúncia pode sofrer diferença, o vocabulário. Então, por exemplo, aipim, macaxeira, mandioca, são formas diferentes que são usadas em regiões diferentes. Então, isso são variações linguísticas, da linguagem, né? Não quer dizer que aipim é o jeito certo de falar e macaxeira é o jeito errado de falar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com usos diferentes da mesma palavra em regiões diferentes. Também, essa variação pode acontecer em relação à própria gramática, né? Como eu acabei de explanar uns minutinhos anteriores aí. Então, eu vou fazer uso da norma coloquial, da norma padrão e que situação, tá? O que é importante que você entenda é que todas essas variações, elas são válidas e para o Enem, isso aqui é muito importante, ó, e refletem a nossa diversidade cultural. O nosso povo não é igual, né? Não sei se eu posso dizer sim, em nenhum aspecto, né? Mas em vários aspectos nós não somos iguais. Então, se eu só privilegio a norma padrão e nossa, vou falar errado isso aqui, essa palavra. E não privilegio, vou falar assim, vai ficar mais fácil. O falar de outros povos, que pode até estar em desacordo com a norma padrão, é como se eu desprezasse um grupo e valorizasse mais o outro, tá? Mas isso também está relacionado à herança cultural que essa pessoa tem, tá? É claro que a gente precisa tentar sempre crescer, né? E não ficar sempre no mesmo patamar. Então, a gente pode classificar essas variações de diferentes formas, né? Então, existem variações geográficas, variações sociais, que podem ocorrer por diferença de classe social, de gênero, de idade. Você já parou para perceber que, às vezes, a forma como as meninas se comunicam tem algumas diferenças em relação à forma como os meninos se comunicam? As meninas usam tudo um diminutivo. Ai, que lindinho, né? Já os meninos usam sempre um aumentativo. Essa é uma variação de linguagem relacionada ao gênero. Também a idade, né? Então, uma criança em relação a um adulto provavelmente vai fazer uso
da mesma língua, mas usando palavras mais complexas, menos complexas, por conta da idade que elas têm, que essas pessoas têm. A variação linguística também pode ocorrer por mudanças históricas, né? Ao longo do uso da nossa língua, porque ela não é uma língua morta, né? Então, ocorrem mudanças, várias coisas vão mudando. Então, isso pode acontecer desde uma palavra, por exemplo, eu não sei dizer em que século, né? Nós usávamos vossa mercê. Hoje, quando você vai se referir a alguém, você diz, vossa mercê pode fazer isso para mim? Não, você vai dizer o quê? Você pode fazer isso para mim? Né? Então, esse vossa mercê, com o passar dos anos, foi sofrendo alterações até chegar no você que a gente usa hoje. E, na verdade, nós já estamos passando por transformações, inclusive desse você, que talvez um dia, né, não tem como eu afirmar isso, mas talvez um dia nós cheguemos aí ao ser, né? Por quê? Porque essas mudanças acontecem. Fora isso, que outros tipos de mudanças históricas podem acontecer em relação à língua? Há palavras que no passado tinham uma conotação mais positiva, dependendo das situações históricas e do contexto da época, essas palavras podem assumir sentidos mais negativos ou vice-versa, tá? Então, isso também é um tipo de variação histórica que pode acontecer. E também variação estilística, dependendo do contexto e do interlocutor, né? Então, para quem eu vou falar, o grupo a quem eu vou me dirigir, eu vou fazer adequações na forma de me referir a essa pessoa, até porque a principal intenção do uso da língua é a comunicação. Então, imagina um médico que vai falar contigo, que não é médico, que não conhece nenhum termo médico, e ele só usa termos médicos para explicar a doença que você tem. Você não vai entender nada, né? Então, significa que esse médico não está usando uma variação apropriada a você, que é o interlocutor dele, naquela situação específica. Mas também, esse mesmo médico, se ele estiver num congresso de medicina, ele também não pode falar com os outros médicos usando termos mais simples, né? Por exemplo, ele está com dor de cabeça. É claro que todo mundo vai entender o que é dor de cabeça, né? Lá no grupo médico. Mas existe um termo técnico para se referir à dor de cabeça, cefaleia, né? Mas já pensou você falar com um senhorzinho que não é muito escolarizado, o senhor está com crise de cefaleia. Não vai adiantar nada, ele não vai entender o que o médico está falando. Então, também existe esse tipo de variação. Eu preciso escolher, né? Como eu vou me referir a esse interlocutor, também dependendo da circunstância, do contexto de uso, tá bom? Então, isso é importante, tá? Uma outra coisa importante é que quando eu falo assim, norma padrão, às vezes tem autores que vão se referir a essa norma padrão como norma culta, tá? Por que eu não estou usando muito esse termo? Embora ele seja um sinônimo da norma padrão, tá? Porque às vezes as pessoas confundem padrão com cultura, que daí é uma outra história, né? Quando a gente usa a norma padrão ou a norma culta, isso não quer dizer também que você só tenha que usar palavras difíceis. Significa que você precisa usar a língua de acordo com a norma dela. Então, se você diz assim, eu assisti o jogo, é uma frase simples, comum, não tem nada de complexo aí nas palavras que foram usadas, certo? Bom, mas e se eu te disser que esta frase, do jeito que ela está aí na primeira frase, ela está em desacordo com a norma padrão? Por quê? Então vamos entender, porque o verbo assistir, ele é regido pela preposição a quando ele está sendo usado no sentido de ver. Quem assiste, assiste a algo. Então, de acordo com a norma padrão, nós deveríamos ter dito, né? Eu assisti ao jogo. Então, essa segunda forma estaria adequada à norma padrão, ok? Então, esse exemplo eu só estou colocando para que vocês entendam que falar ou fazer uso da norma padrão, ou se você quiser usar o termo norma culta, não quer dizer necessariamente que você precisa usar palavras rebuscadas, dificílimas, tá? Basta você seguir a norma
da língua. Aí você já estará adequado à norma padrão, tá? Só que, o que acontece? Muitas vezes, no dia a dia, a gente está muito mais acostumado a usar a norma coloquial, né, que é eu assistir o jogo, e se eu não estudar que, de acordo com a norma padrão, é quem assiste a alguma coisa, eu vou achar que sempre eu tenho que dizer eu assisti o jogo. Então, aí vem a questão de você também conhecer as regras que regem a sua própria língua, né? Porque diante de uma situação comunicativa que vai exigir o uso dessa língua de acordo com a norma padrão, talvez você tenha problemas em relação a isso, num vestibular, num concurso que você fizer, num artigo que você for escrever, numa palestra que você for dar. Então, qualquer tipo de situação comunicativa mais formal e que exija o uso da norma padrão. Então, estude, tá? E coloque em prática também nessas situações mais formais de comunicação a norma padrão da língua portuguesa, tá bom? Aqui eu trouxe só um textinho para você dar uma olhadinha de algumas variações linguísticas, né? Eu acho bem legal esse textinho, ó, que ele vai falar um pouquinho sobre várias regiões brasileiras, que vão justamente mostrar essa variação de uso que a gente tem da nossa própria língua. Então, se um nordestino estivesse falando, como é que ele falaria, né? Se ele fosse um assaltante, ó. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula nem faça muganga. E aí ele continua. E se fosse um mineiro? Como que o mineiro falaria, né? Osso, presta atenção, isso é um assalto. Uai, levanta os braços e fica quietinho, que esse trem da minha mão tá cheio de bala. Agora, e se fosse um gaúcho falando, né? Ô, guri, ficas atentos, bah, isso é um assalto. E aí as suas variações linguísticas também de acordo com a região. Então, aqui é só para demonstrar algumas variações linguísticas que também acontecem no uso da língua em relação ao território, à região do falante, tá? E, só retomando, o que é preconceito linguístico? Seria o julgamento negativo sobre a forma de falar de uma pessoa ou de algum grupo, que às vezes a gente acaba fazendo, tá? Ele é associado muito à ideia do acerto e do erro em relação ao uso da linguagem. Então, como nós já vimos aqui, o correto, né, deveria ser, olha, você está adequado a essa situação comunicativa, ou você não está adequado a essa situação comunicativa, tá? E assim a gente tira um pouco desse peso, né, de erro, de acerto, e, de certa forma, consegue enxergar essas diferenças, variações que fazem parte da nossa cultura, inclusive, tá? E essa diferenciação que muitas vezes a gente faz, ela pode, inclusive, causar exclusão social e discriminação também pela forma de falar de um cidadão ou de um grupo específico, tá? O que também não é bom, né? Não deveríamos ser preconceituosos com alguém pela forma como ela fala. Isso não quer dizer que ela não é inteligente, isso não quer dizer que ela não é capaz, só quer dizer que ela está usando naquela situação uma variação linguística que talvez para aquela situação não deveria ser usada, ok? É isso. Eu espero que você entenda, compreenda. Hoje tem muitas questões do Enem que vão trabalhar essa relação da variação linguística com a questão cultural. Então, esteja atento a isso, tá? E não enxergue nunca como um erro, e sim como, olha, você está adequado a essa situação comunicativa ou não está adequado, ok? Arrasem aí no seu Enem, nos seus vestibulares. Desejo sucesso a todos. Um abraço para vocês. Gente, chegamos ao último módulo do quarto bimestre
Último módulo de literatura deste ano. E aí, preparados para o Enem? Gente, o Enem acontece, né? E os vestibulares diversos que vocês vão passar por eles aí na região onde você está, tá? Tem alguns vestibulares que já começam agora em outubro. E aí temos o Enem aí nas 2 primeiras semanas de novembro, hein, queridos? Uau! Parece que foi ontem que a gente começou falando disso, né? Passou rapidinho. E agora, então, nós vamos para o último módulo da nossa apostila de literatura. E o que temos para hoje? Literatura, a mimese da realidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, é preciso nós entendermos o que significa esse termo mimese. Mimese, na Grécia Antiga, era comumente usado para se referir à capacidade humana de imitar. Então, gente, mimese é imitar. E aí que vem a palavra mímica, certo? Vem de mimese, que é justamente esse fato, né? Esse ato de imitar. Capacidade humana de imitar. E essa palavra, ela abarca diferentes significados. Por quê? Ela envolve conceitos relacionados à arte, à representação do mundo das ideias e à literatura como uma expressão do conhecimento real. E é aqui que nós queremos focar. Nós queremos, neste momento, falar sobre a literatura como uma expressão do conhecimento real. Estão lembrados do nosso módulo anterior, que a gente parou refletindo sobre a importância da literatura, né? De que todos nós somos leitores natos. Talvez você só não tenha descoberto isso ainda. Mas, gente, no terceirão você ainda não descobriu isso? Ai, dá uma dorzinha aqui no coração. Tomara que você já tenha descoberto, tá? E se não descobriu, descubra o quanto antes. Enfim, a literatura, né? A mimese vai estar dentro da literatura de que forma? Fazendo uma reflexão, certo? Então, ela é considerada um reflexo da realidade, a mimese. Bom, quando a gente fala de literatura, nós temos que pensar na literatura como engajamento, como consciência social. E, gente, essa é uma das funções da literatura, que é o engajamento social. Não é só representar a arte, mas fazer com que o leitor, aquele que tem contato com essa literatura, ele, né, reflita, certo? Que ele pense no comportamento que o autor assume ao retratar e promover reflexões relacionadas ao tempo e à realidade em que estão inseridos. Quem? O autor e o leitor, ou, né, autor ou leitor, tá? Porque nem sempre o leitor ele vai estar inserido numa mesma época, né, no mesmo tempo em que o autor estava. Vamos pensar hoje quando nós lemos Machado de Assis, por exemplo, Clarice Lispector. Nós estávamos vivendo na mesma época do Machado de Assis? Não. Da Clarice? Não. Mas o que? A obra, né, essa literatura voltada para esse engajamento social faz com que nós estejamos dentro daquela determinada época. Claro, eu citei aqui Clarice Lispector, né? Mas a obra da Clarice também tem um determinado engajamento social, porque ela explora a questão, né, das classes que não são tão vistas dentro da nossa sociedade, como o idoso, como a criança, certo? Bom, e a literatura, meus amores, ela vai possibilitar que o leitor pense a respeito das questões humanas na perspectiva social. Olha que interessante. Eu, quando fiz licenciatura, eu tive uma professora de literatura que ela dizia assim: não tem como vocês lerem um livro e permanecerem iguais. E é isso que a literatura faz conosco, né? Ela faz com que o leitor pense a respeito das questões humanas na perspectiva social. E essa é uma das funções da literatura. E eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Você, como leitor, refletir sobre né, as perspectivas aí, né, na perspectiva social. Esse poema, O Bicho, do Manuel Bandeira,
É um poema assim de uma profundidade, traz assim esse engajamento social. Diz assim: o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha a indignação, né? Então veja, imagina você olhando pela janela da sua casa, do prédio onde você mora, sobrado, e você vê longe alguém revirando o lixo. E você, né, ali tanto é que a gente vê nessa primeira estrofe, primeiro terceto ali do poema, você vê esse vulto catando comida entre os detritos. O que seriam os detritos? Os latões de lixo que está ali caído, a pessoa, né, esse vulto procurando ali. E olha, quando ele achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Gente, aqui demonstrando a fome, né? Ele estava com muita fome, com muita vontade de comer. E ele engolia com voracidade. O quê? Enfiava aquilo pela boca. Olha eu fazendo os gestos aqui, né? Enfiava pela boca sem cheirar antes, sem examinar. Não estava preocupado se estava estragado, se não estava estragado. Pegou o pacote, imagine, né, aquilo embrulhado em alguma coisa, abriu rapidamente ali. E daí, no último terceto, agora você começa a imaginar. Mas espera aí, não é um cão aquilo lá, aquele vulto que eu estou vendo. Não é um gato, não é um rato. Meu Deus, é um homem, entenderam? Então vem a quebra de expectativa para nós ali no terceto, porque quem que fica em meio aos detritos do lixo? Quem que está nessa área externa, né? Os animais que vivem na rua, o cão, o gato, o rato, que é considerado, né, bem imundo. E vejam, gente, um homem vivendo nessa condição de um desses animais, que hoje nós sabemos aí que cão, gato, são serzinhos, né, bem tratados, né? Nós vivemos no mundo pet, que eles hoje têm um tratamento especial, e esse homem, muitas vezes, não tem esse tratamento especial, gente. E nós sabemos que o Brasil, ele passou aí por um período de grande fome, inclusive agora no período da pandemia. Tivemos muitas famílias que não tinham o que comer, pessoas que não tinham o que comer, filas quilométricas, né, pelas ruas, querendo ganhar uma quentinha, querendo ganhar um marmitex. Então esse poema, nesse poema a gente vê um engajamento social, certo? Essa reflexão sobre a condição do homem quando ele não tem o que comer. E aí eu trouxe também um outro que tá, né, que faz parte da nossa literatura pós-moderna, que é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Então nós temos aqui Diário de uma Favelada. Então eu trouxe aqui um fragmento, vocês sabem que é um diário escrito pela Carolina Maria de Jesus, enquanto ela viveu, né, na favela, certo? Então ela diz ali, 13 de maio. Então a gente vai ver nos relatos dela. Hoje amanheceu chovendo. E um dia simpático para mim, é o dia da abolição. Pense, ela era negra, né? Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva. Isso que a gente está lendo. Ela estava escrevendo, não digo necessariamente, né? No dia 13, certo? Ela estava escrevendo para a gente ler. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Vocês sabem, né, que ela era catadora de papel, certo? E de ferro e de tudo que ela podia vender para poder ganhar, ter o sustento para comprar comida para os filhos. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Aí ela continua. Choveu, esfriou e o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. A Vera é um dos filhos dela. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado.
Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Vocês viram que os dois textos dialogam? Escritos em épocas diferentes e abordam o mesmo assunto, né? A fome. E aí, gente, ela percebeu no dia 13 de maio de 1958 que ela ainda lutava contra a escravatura atual. Qual que era a escravatura atual dela? A fome. E essa escravatura tem sido de muitas pessoas, a fome. Então esse é o papel da literatura, né? Trazer o engajamento social. A literatura, gente, ela abre horizontes. E eu estou falando agora dos horizontes da literatura contemporânea. A modernidade e a tecnologia digital ampliaram o acesso a obras de diversos autores e favoreceram a propagação de muitos gêneros literários. Que maravilha! Hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição para acessarmos, queridos, os diferentes autores, diferentes obras, em diferentes línguas, inclusive traduzindo para nós. Olha que maravilha! E aí isso possibilitou o acesso ao texto por meio do quê? Do livro físico, do e-book, do audiolivro, etc. Só não lê hoje quem não quer, gente. É verdade. A inclusão de diferentes formatos de leitura ampliou o alcance ao texto literário. Oh, que maravilha! Aplausos! Disponibilizando a um público cada vez mais heterogêneo. Então, assim, gente, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos têm acesso à leitura. Graças à tecnologia, ok? Também, né? O livro físico e a tecnologia. E aí, quais são os impactos da leitura literária? Então, agora a gente vai falar de um leitor-escritor. Como assim, professora? Eu leitor? Eu escritor? Olha só que legal! A prática da leitura, meus queridos, traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano. Veja que a gente retoma um pouquinho do módulo 1, né? O que a literatura provoca em nós, lembra? Faz em nós, né? A catarse, esse desenvolvimento cognitivo. O cognitivo é aqui, ó, mente, né? E emocional, tá? A literatura também, ela amplia a imaginação e a criatividade. Ela vai multiplicar o vocabulário, ela vai expandir os conhecimentos gerais, melhorar a comunicação, desenvolver a criticidade. Você se torna mais crítico. Só que crítico, gente, não pode ser no sentido, crítica é crítica, né? Então, assim, a gente se torna mais crítico quando lê. A gente passa a interpretar as construções subjetivas e estabelecer relações entre os textos. E esses são apenas alguns dos muitos incentivos disponíveis ao leitor. Então, se isso aqui não é suficiente para você, pensa qual é o incentivo que está faltando para você se tornar um leitor, ou para ser um leitor, ter mais hábito, né, da leitura. Um dos maiores benefícios da literatura, da leitura literária, é o crescimento exponencial na habilidade da escrita. Tem alunos que falam assim para mim: ai, professor, eu não sei escrever. Aí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço: você lê? Você lê bastante? E quando eu falo de ler bastante, gente, é literatura, tá? E olha o que diz aqui na apostila, na página 94. Um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Queridos, não tem como ser um bom escritor se eu não sou um bom leitor. E eu quero terminar a nossa aula de hoje, encerrar também as nossas aulas de literatura terceirão, neste quarto bimestre, dizendo para você o seguinte: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, sê obscuros.
calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Esse poema, gente, do Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia, cabe perfeitamente para nós fecharmos a nossa aula de hoje. E eu gostaria que você colocasse em prática, que você entrasse, penetrasse surdamente nesse mundo da literatura, nesse mundo das palavras, que está aí à sua espera. E ali, para fechar, né? Eu tenho esse menininho sentadinho sobre uma pilha de livros, com um sorriso, feliz, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse videozinho e com ele a gente encerra a nossa aula de hoje. Um grande abraço, sucesso para você no Enem, nos inúmeros vestibulares, que Deus o abençoe e te capacite para que teus sonhos se tornem realidades. Grande abraço, um beijo no coração. Muito bem, tivemos nossas aulas, então agora é aquele momento que nós paramos um pouquinho, você vai ver dicas de redação para o Enem com o professor Tuts e depois tem resolução de exercícios. Lembrando que semana que vem nós voltamos, estamos na última semana do Chave do Enem. Olha, guarda isso aí, hein? É a última semana. Está acabando o ano, mas todo o material fica para sempre salvo aqui no canal Educação Adventista Brasil. Você pode acessar em qualquer momento, todos os vídeos estão aqui no nosso canal. Muito bem, então sem mais demoras, vamos para o prosseguimento e depois da correção, nos vemos na próxima semana. Fala aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez o Tuts na área aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem. Vamos hoje trabalhar o último bloco da redação, fechou? Então vem comigo, pega papel e caneta na mão, vamos lá. Então aqui a gente vai abrir aqui o último bloco da redação, tá? Então colocar a canetinha aqui. Aqui nós estamos com a conclusão, anota aí, certo? Vamos colocar o nosso primeiro período, nosso segundo período, nosso terceiro período. Se você está assistindo só a essa dica aqui, ó, eu sugiro que você busque as outras, porque senão não vai fazer sentido o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então vamos lá. A conclusão, como que nós começamos a conclusão? Cara, eu vejo muita gente começando errado, tá? E aí leva problema lá no Enem e não entende por quê. Sempre comece com portanto, ok? Portanto. Não comece com logo, não comece com outro tipo de conectivo. Por quê, Tuts? Explica pra gente, ó. O portanto é o único elemento que ele põe fim a um bloco, entendeu? Então eu estou falando da conclusão, que é o fim de um bloco, é o fim de uma redação. Se eu colocar o logo, eu estou colocando fim a um pensamento, ok? Então, muita atenção com isso, tá? Vamos lá, portanto, como que eu faço para ligar esse outro bloco aqui? Você vai colocar aqui, ó, tem várias, mas você pode colocar, por exemplo, o para tanto, ok? Vírgula.
E aqui, esse último, você, por essa tratativa, vírgula, ok? E eu já te explico por que a gente seleciona isso. Ah, ô Tuts, me diz uma coisa, eu posso utilizar outras conjunções? Cara, pode, ok? Até uma questão de estilo, mas cuide bem se vai encaixar, tá? As que eu estou passando aqui para você, elas encaixam e dão muito certo. Agora, quando você tenta colocar outra, por exemplo, como eu falei, o logo no lugar do portanto, pode dar zebra. Fechou? Então vamos lá. O que eu faço nesse primeiro bloco aqui? Ó? Nesse primeiro bloco, portanto, você faz uma síntese, tá? Do que foi falado, argumentado, trazido no texto. Fechou? Cara, é bem breve, é muito breve aqui, tá? Porque o mais importante na conclusão é o que vem agora. Quando você coloca o para tanto, você vai fazer a seguinte coisa agora. Para tanto, você pode fazer assim, ó, cabe mais agente mais detalhamento, ok? Detalhamento mais verbo mais que ação, certo? Mais você coloca a fim de, por meio de. Ou você pode inverter se você quiser. Verbo, por meio de, a fim de. Vou te explicar o que acontece aqui. Então aqui eu coloco assim, ó, cabe. Vem um agente, por exemplo, lembra? Lá das dicas passadas. Agente só pode ser quem eu consigo processar. Eu não consigo processar a mídia, então mídia não é agente, mídia é meio, ok? Então, e cara, isso é um dos erros mais comuns que eu vejo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Cabe ao Ministério da Educação, ok? Esse é o agente. O que eu coloco agora? Aqui, detalhamento. Você abre ali, ó. Você abre um travessão, tá? Você abre um travessão aqui e entre o travessão você vai colocar órgão responsável pelas diretrizes da educação básica brasileira. Fechou o travessão. Agora você coloca o verbo. Qual é a ação que você quer? Coloque isso no infinitivo, ó. Construir, definir, organizar, fazer, promover, ok? Colocou o verbo no infinitivo, agora vem um complemento para esse verbo. Vem o quê? Essa é a ação, na verdade, ó. Desenvolver o quê? Uma grade curricular que valorize tal coisa. Essa é a sua proposta. É isso que você está colocando como proposta na sua conclusão, tá? E aí você coloca assim, ó, por meio de. Agora você coloca o meio que vai ser colocado isso em prática, ok? Por meio de uma emenda constitucional, por meio de uma mudança no perfil educacional do Brasil, né? Por meio de uma reforma educacional, por meio da mídia colocar isso em prática, em visualização, não sei. Um meio, aqui é um meio, tá? Depende muito da proposta que você colocou, o meio. Não é qualquer meio que vai dar certo. E aí você coloca a fim de. O que é o a fim de? A finalidade, tá? Então, qual é a finalidade dessa ação, tá? É de promover o quê? Desenvolver o quê? Fazer o quê? O que você quer com ela? Fechou? Quando você faz isso, aqui você vai fazer assim, nesse último bloco, você vai colocar por essa tratativa, você vai colocar, por exemplo, um verbo, assim, ó, vislumbrar-se-á, promover-se-á, vai colocar sempre nessa mesóclise, fica legal. Por quê? Porque aqui é o efeito que isso vai causar. Então, a partir do momento que acontecer a sua proposta, qual é o efeito proposto, né? Ah, eu vou ter uma educação mais segura, eu vou ter menos racismo, eu vou ter menos preconceito, tá? Então, o que vai acontecer depois que a sua proposta for colocada em prática? Agora eu quero falar uma coisa para você aqui, ó, para a gente finalizar essa questão aqui da conclusão, tá? Tese mais argumento 1 mais argumento 2,
eu tinha falado para você um exemplo de um triângulo. O triângulo ficou a tese aqui, aqui ficou o argumento 1, que é a causa, e aqui ficou o argumento 2, que é a consequência, certo? Então, queridos, por que o Tuts falou lá para você trabalhar com causa e consequência? Por quê? Porque eu nunca posso propor uma solução à consequência, porque daí é enxugar gelo, tá? É o que acontece no Brasil. Eu preciso propor uma solução à causa do problema, tá? Então, se eu estou com dor de cabeça, não adianta eu tomar um Anador, né? Fazendo propaganda aqui, ó. Não adianta você tomar um comprimido para dor de cabeça, porque terminado o efeito do comprimido que volta a dor de cabeça. Se você não atingir a causa da dor de cabeça, não vai sarar a dor de cabeça, entendeu? Então você precisa ter uma proposta que atinja a sua causa. E o efeito vai ser sobre a consequência, entendeu? Então vamos lá. Se a causa era o domínio da educação que o Tuts não tem sobre o Enem, e a consequência era a dificuldade que você teria de adentrar ao ensino médio, à universidade, o que você tinha que colocar como proposta de solução, né? A troca do professor Tuts, beleza? E qual seria o efeito da troca do professor Tuts? O quê? Você vislumbraria o quê? Uma possibilidade maior de adentrar ao universo da faculdade, entendeu? É isso que você precisa fazer. Quando a gente faz isso, a redação, a gente diz que ela... Eu vou tentar fazer um círculo aqui, ó. É como se a gente fechasse um círculo, tá? Ela inicia num problema e você fecha aquele problema, tá? Isso é o que nós chamamos de uma redação nota 1000, ok? Mas lembre-se, isso aqui é o escopo da redação. Dentro desse escopo tem muita coisa em jogo, que são aquelas dicas de ouro que eu já passei para você, como que a gente faz para gabaritar a competência 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então volta lá, dá uma olhadinha, porque daí você vai estar preparadíssimo. Fechou? Qualquer dúvida, dá aquela clicada aí, liga para os caras aí do Chave do Enem, só tem fera, cara, fala com teu professor, vai, cara, assiste várias vezes, cara, debulha assistir vídeos do Chave do Enem. Os professores estão rasgando dicas aí, ó, e eu tenho certeza que você vai detonar. Valeu? Tô contigo. Abraço. E aí, galera, agora é hora de correção de exercícios. Espero que você tenha conseguido acessar os exercícios. Essa semana tivemos uma questãozinha ali no sistema, mas estamos aqui para corrigir os exercícios de geografia. Então senta aí primeiro ano, pega o material que rapidamente vamos corrigir. Lembrando que estamos falando sobre questões ambientais, tá? O primeiro módulo da apostilinha, questões, na verdade, lá o título é questões socioambientais, trazendo aqui aquilo que mais aparece nos vestibulares. E a primeira questão é uma questão que já traz um dos problemas ambientais que volta e meia, né, aparece. Perceba que eu peguei inclusive um exercício da Escola Preparatória de Especialistas do Exército, da SPSEX, de 2024, bem atual. Essa imagem, inclusive, é bem parecida com o que nós costumamos usar na sala de aula quando vamos dar essa aula. Inclusive, na aula da semana passada eu usei uma imagem parecida com essa, tá? Tem umas variações ali, ou aquele mapa de calor, que igualzinho tem na apostila, mas vamos lá. Então, mostrando aqui temperatura ao final da tarde. Então, com base na representação gráfica, qual é o fenômeno que acontece, tá? Então, nós temos ali o centro da cidade, bairro comercial, bairro periférico, zona rural, e a temperatura descendo. De cara você já olha, centro quente, periferia fria, ilha de calor. Não tem menor dúvida quanto a isso, tá? Ilha de calor é a resposta correta. Não está falando de chuva, não está falando de camada de ozônio, né? Poderia ser um mapa ali sobre a espessura da camada de ozônio. Não está falando sobre inversão térmica, tem uma questão, inclusive, né? Que aquele que eu tenho um tampão térmico, não deixa a poluição dissipar, e nem está falando de poluição atmosférica nesse caso. Tá? Então, ilha de calor provocado pela construção, pela modificação do uso do solo, onde o centro da cidade acaba tendo mais materiais que retêm calor, irradiam calor, então fica mais quente do que as áreas menos urbanizadas. Próxima questão, então, tem uma tabela ali, né, da FUVEST 2023, perceba, vestibulares assim, 2, 3 anos. Então,
Então a tabela fornece informações sobre fatores ambientais relacionados a duas regiões de floresta. Uma com alto grau de degradação, outra com baixo grau de degradação. Então são florestas e analisou o ar. Lembrando, pessoal, que a atmosfera ela circula no mundo todo. Então eu posso ter uma região de floresta afetada por uma poluição de uma cidade bem distante, de indústrias que estão distantes. Por isso a gente fala, né, que existem os problemas globais, como aquecimento. Enfim, então tá ali, né, região 1 baixa e região 2 alto. Então, frequência de geadas, baixa na região 1, moderada na 2. Temperatura máxima no verão, moderada na 1, alta na 2. Disponibilidade de água no solo, alta e moderada. Concentração de SO2 na atmosfera. SO2, né, é um óxido de enxofre ali, alta na região 1 e baixa na região 2. Concentração de CO2 na atmosfera, moderada e moderada igual. Né? Então perceba, um elemento que poderia gerar confusão, olha, será que está falando de aquecimento global ou de intensificação do efeito estufa, né, que é o aquecimento global? Já pode descartar, porque nos dois é moderado. O que tem de diferença ali? Ó, temperatura moderada e alta. A ilha de calor? Não, na floresta não, a gente está falando de cobertura vegetal, não tem a ver com poluição nesse caso. Tá? O único fator diferente mesmo, né, que mostra uma ação da poluição do ar naquela região é a concentração do SO2, desse óxido ali de enxofre. Óxido de enxofre ou de nitrogênio provoca chuva ácida. Portanto, a resposta é chuva ácida. Uma questão bem interessante, ela não fala diretamente qual é o problema, você tem que identificar. É um tipo de questão que tem que pensar. Parece fácil quando eu resolvo aqui, mas é uma questão difícil, porque é uma resolução de problema. Tá? Então tem que ler, tem que interpretar. Isso é muito importante nas questões dos vestibulares. Questão 3, então tem uma charge ali. Perdemos nossa floresta, vamos procurar no zoológico. Né? Na questão 2022. Então, o problema ambiental em uma das suas consequências, respectivamente. Então, vamos lá. Obviamente, quando você vê ali os tocos cortados, desmatamento ou desflorestamento. Então, pode ser a B, a D ou a E. E aí nós vamos ver, então, qual é a segunda, né, que é a consequência. Na A fala chuva ácida. Não, o desmatamento em si não é o que vai provocar chuva ácida. Se tivesse queimada, tal, poderia ser, mas não aparece nada sobre isso na charge. Inversão térmica. Não, inversão térmica tem a ver com cidade, mudança do espaço. E tem que ter concentração e desconcentração de material que retém calor. Então, não. Pula D. Intemperismo químico. Desculpa, C nem vai, tira ele. Né? A D. Intemperismo biológico. Não, biológico eu teria que ter matéria orgânica, decompondo em grande quantidade, e está limpo, inclusive, ali, né? Só sobrou a E. Redução da biodiversidade. Obviamente, quando eu retiro floresta, eu reduzo a biodiversidade, eu altero ali, né, os nichos, eu altero ali o ecossistema, os níveis tróficos, então gera todo esse desequilíbrio ambiental. Portanto, a resposta correta E. Fácil demais, muito fácil. Questão 4, FGV 2022. A termodinâmica adquire um valor pragmático universal. A Terra é como uma máquina térmica. Opa, máquina térmica porque a atmosfera se comporta, né, transmitindo calor, né? O calor ele se move ali. Então, assim, além do reservatório de funcionamento das máquinas, o fogo requer o que se poderia chamar de escoadouro, que não é outra coisa senão a atmosfera terrestre, que deve desempenhar o papel de um poço frio e um receptáculo de calor, transmitido aos motores pela fonte quente dos fornos e caldeiras. Mas ao mesmo tempo em que a máquina e o fogo funcionam, esse diferencial de temperatura, ele trabalha para reduzir essa diferença. Então, falando que a atmosfera é que controla, né, essa diferença de temperatura. Então, o excerto traz qual problema? Estou falando de aquecimento da atmosfera. Só pode ser a intensificação antrópica do efeito estufa. Esse é o nome técnico para aquecimento global. Efeito estufa falei muito rápido, vamos lá, professor, devagar. O efeito estufa é natural. O que nós falamos hoje é que, depois da Revolução Industrial, nós começamos a jogar na atmosfera mais gases de efeito estufa, intensificando. Então, retém mais calor e perde a capacidade de dissipar calor, aumentando a temperatura média da Terra. Isso, portanto, é a E. Agora sim, última questão, né? Um dos problemas que nós discutimos na aula, tem lá na sua apostila também. Então, você tem a primeira imagem e a segunda imagem. Né? Perceba que na primeira imagem tem lá fonte de poluição, só que o ar está sofrendo convecção e vai dissipando, né? Até sumiu minha mão aqui, sumiu meu braço, né? E vai dissipando essa poluição. Na segunda, tem como se fosse um tampão, né? Tem um tampão, né?
E ali fala sobre o fenômeno atmosférico. Ó, lembrando, esse fenômeno atmosférico é natural. O problema é que o ar está muito poluído e causa consequências para quem está lá. Mas o fenômeno é natural. Nós estamos falando do quê? Estamos falando da inversão térmica, né? Quando a temperatura perto do solo está menor do que a temperatura lá em cima, não tem convecção, portanto o ar fica preso. Portanto, aqui tem muito mais a ver com poluição do ar, porque a inversão térmica vai acontecer nos lugares onde a climatologia desse lugar, né, a característica climática desse lugar é essa mesmo. Beleza, então fizemos uma revisãozinha, lembrando que nós temos ainda mais uma aula de geografia para fechar esse ano, para fechar o Chave do Enem, e lá nós vamos falar sobre demografia. Um forte abraço e até mais. Ah, depois de mim ainda tem história, não sai daí não. E aí, galerinha do Chave do Enem, agora vamos começar a resolução dos exercícios do terceiro ano. Tá? Então, vamos lá. No início da década de 1990, ganhou impulso, inclusive no Brasil, uma ideia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, como a defesa do Estado mínimo, né, o neoliberalismo. Bom, já dei a resposta, mas subordinando a economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode dizer-se que assim adotava-se o que? O neoliberalismo, tá? Que é a concepção, nova concepção desse Estado mínimo, né? Então o Estado deveria intervir o mínimo possível, né? Ter menos estatais e assim por diante, certo? Então já tinha respondido ali no início, não me contive. Vamos lá, questão 2. Globalização é uma nova palavra para um processo que remonta, em última análise, à expansão da civilização europeia desde o final do século XV. Muitos fenômenos apresentados para sugerir o advento de uma nova era constituem a reprodução sob nova roupagem de tendências antigas. Mesmo assim, as discussões sobre a globalização ou mundialização da economia adquirem nas últimas décadas uma importante estratégia. Então, vamos lá. Sobre o processo contemporâneo de mundialização da economia, assinale a afirmativa correta, que é a globalização produziu um sistema econômico fortemente integrado de caráter supranacional que tende a enfraquecer as fronteiras nacionais, né, trazendo uma interdependência entre eles. Beleza? Vamos então para a 3. Então, em 28 de fevereiro de 1986, o governo surpreende os brasileiros ao anunciar uma série de medidas de emergência. Entre as normas adotadas estava a troca da moeda, que foi bem recorrente, né, nesse período aí, tá? Também tivemos os fiscais do Sarney, né, que eram as donas de casa, por causa do congelamento de preços, né? Durante a introdução do novo modelo monetário, o presidente Sarney incentivou os brasileiros a monitorarem o preço e a denunciar o estabelecimento que não cumprissem as novas regulamentações. E aí as donas de casa, elas iam lá com a lista, né, dos produtos e os valores e se tornaram as fiscais do Sarney. Eu me lembro disso. O excerto refere-se a um contexto em que, tá, o processo de redemocratização do Brasil ocorria concomitantemente a uma profunda crise econômica, tá? Inflação galopante, muitas vezes a inflação batia mais do que 20% ao mês, certo? Chegando até aproximadamente aí de 200 a 300% ao ano, tá? Foi um período bastante complicado da nossa história. Vamos lá. Iniciado em março de 1990,
a questão do presidente Fernando Collor de Mello foi voltar, a gestão, perdão, do presidente Fernando Collor de Mello foi voltado para uma agenda marcadamente econômica que priorizava, tá? B, a liberação da economia e a privatização de empresas estatais. Na verdade, gurizada, até o Fernando Henrique Cardoso fala que quem começou o processo de abertura do Brasil para o estrangeiro, que era bem fechado nessa época, não teria sido ele, teria sido o Collor, certo? E 5, na década de 1990, a economia brasileira passou por inúmeras mudanças que tiveram início no governo Collor e continuaram em Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Sobre a política estatal adotada nesse processo histórico, considere as afirmativas a seguir. Criou-se uma política de privatizações de empresas estatais estratégicas no setor energético e de minério. Foi estabelecido pelos ditames do Consenso de Washington, definidos pelo Banco Mundial e pelo FMI. 3. Iniciou-se a desregulamentação do mercado de trabalho para elevar os lucros de funcionamento das empresas. E 4, motivou-se o Estado a intervir no mercado financeiro, ampliando sua capacidade de criação de infraestrutura produtiva. Então aí tu vai ter a 1 e a 2, a B 1 e a 4, a C a 3 e a 4, a D a 1, 2 e 3 e a E 2, 3 e 4. E a correta é a 1, a 2 e a 3 são corretas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte da história do Brasil. Engraçado que eu estava até comentando com meus alunos, essa questão aqui ela é bem interessante, para falar sobre Itamar Franco, né? Um dos presidentes mais importantes do Brasil no cenário assim das últimas décadas, e que a maioria das pessoas não sabe nem que ele foi presidente da República, e foi o cara que ajudou na formação do Plano Real e da estabilidade da economia brasileira. Interessante isso. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço para vocês. É isso aí.